Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja em paz, tudo esteja bem contigo. Hoje eu trago um livro, não um fato específico, mas um livro que vem trazendo e falando sobre a história do Vale do Jaguaribe e do município de Russas. Sempre eu falando aqui nas nossas conversas sobre a nossa história, eu me refiro ao livro Capital e Santuário, Padre Pedro de Alcântara Araújo, e falo porque foi o primeiro livro que chamou a minha atenção particularmente para a história de Russas, para me apaixonar pela história de Russas e pela do Vale do Jaguaribe como um todo, porque estava na estante da minha casa. Meu pai tinha esse livro e foi um grande presente para mim, foi uma surpresa e uma grande sorte de ter encontrado esse livro e ter pego para folhear. E claro, né, o meu primeiro contato pela idade, ainda era um menino, eu não fui querer ler e interpretar historicamente o que tinha ali. O que me fascinava mesmo eram as fotografias, né, as ilustrações que vinham naquele livro e que mostravam a Russas que eu não fazia a mínima ideia de sua existência. Nunca tinha pensado que a nossa cidade tinha tido um passado. Às vezes, quando a gente não tem essa ligação histórica, nos parece que o mundo aparece de uma vez, surge do nada, como se não tivesse tido um passado para sustentar todas as coisas que estão refletidas na atualidade. Então, com o passar do tempo, eu fui começando a ler o livro Capital e Santuário. Talvez tenha sido um dos livros que eu mais tenha lido, repetidas vezes, tanto pela densidade do conteúdo, como pela grandeza do trabalho, porque Padre Pedro teve o cuidado e o trabalho mesmo de fazer uma transcrição tal qual estavam dispostas, os textos estavam dispostos lá nos livros de tombo do município de Russas, da cidade de Russas, e nos livros da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que teve o seu início, dos seus registros, a partir de 1749. Já o livro de tombo, ele vem trazendo, é de 1735, porém, ele já traz documentação desde 1707, com a instauração da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, e o livro traz uma época ainda mais anterior, a partir de 1681, quando são distribuídas as primeiras cismarias aqui no Vale do Jaguaribe, do Aracati ao Buqueirão do Cunha, da cidade de Jaguaribe, na época conhecida como Jaguaribe Mirim. Então esse livro foi bastante significativo e ele é, de fato, de uma riqueza grande, porque um desses livros, inclusive, desses livros de tombo do nosso município, foi roubado. Ele foi levado da paróquia e até hoje não se sabe por quem, onde está, se ainda existe. Então, parte desse livro que foi roubado também está transcrito no livro do Padre Pedro, que é um livro de 1986. O livro, o terceiro livro, não tinha sido roubado ainda. Isso veio acontecer muitos anos depois.
Ninguém sabe precisar quando exatamente. Então era um território gigantesco e o qual os poucos padres que haviam no período não davam conta de fazer essa pastoral ou fazer esse pastoreio ou pastorar o que acontecia e nem muito menos dar conta do trabalho da igreja no que diz respeito à aplicação, à realização de missas, ao batizado de recém-nascidos ou de crianças, né, de uma forma geral. E essas questões relativas ao ofício da igreja e dos padres. Então, para a gente dar uma olhada como eram feitas esses relatórios dos visitadores que vinham de Recife, do Bispado em Recife, aqui para a nossa freguesia de Nossa Senhora das Russas, eu trouxe aqui um primeiro relato, um pequeno trecho do primeiro relato, mas que chamou muito a minha atenção e até me lembrou de uma conversa que nós tivemos aqui em um outro momento que falava da Congada de Reis. Né? E essa visita que aconteceu em 1739, portanto, 11 anos após a criação da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, ele vem chamando a atenção e fazendo algumas proibições com relação a essas atividades artístico-culturais que aconteciam na freguesia naquele período. Então ele vem dizendo aqui, o reverendo visitador, abre aspas, ordeno ao reverendo pároco não consinta a pessoa alguma de sua freguesia fazer teatros ou quaisquer representações desonestas, comprovando-lhes estes feitos, os quais os pagarão o reverendo pároco, constando-se de seu conhecimento, e aos representadores lhes proíbo com a pena de excomunhão, a qual fará saber através do reverendo pároco, do padre Pedro de Alcântara, página 45. E é uma proibição a essas manifestações artísticos, culturais, que começavam a se misturar com os ritos e as normas da Igreja Católica, dando as bases, fomentando as bases dessa nossa religiosidade popular. Portanto, nesse sentido de arroxo, de endurecimento das regras da igreja, pelo menos por parte desse visitador. Né? Então, um outro visitador que ainda vem fazer a sua auditoria das contas e da vida da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, vem em 1791, e eu trago essa visita em particular, porque ele trata do mesmo assunto, só que dessa vez num outro tom. Ele não proíbe mais as manifestações artístico-culturais, mas chama a atenção dos fiéis para que se façam presentes nas suas obrigações junto à igreja. Então, vamos aqui a ela. A experiência tem mostrado, abre aspas, a experiência tem mostrado que, sendo os moradores destes sertões prontos para caminharem léguas a fim de verem comédias e outras representações teatrais, são remissos em caminharem para as igrejas para receberem
o sacramento do matrimônio e fazerem batizar seus filhos e os filhos de seus escravos. Então, esse era o papel do visitador que vinha estabelecer o regramento, as diretrizes, os objetivos e, principalmente, estabelecer e observar a economia do local para ver se não estava sendo sonegado nada, né, à coroa portuguesa e, por tabela, à Igreja de Pernambuco, a qual nós aqui do município de Russas pertencíamos. Um desses exemplos de colocação, tabelamento, né, dos sacramentos que eram aplicados, cada vez que esses sacramentos fossem aplicados fora da igreja, eles precisariam ser cobrados com valores substanciais, como vem aqui nessa mesma visita de 1791, onde ele explicita essa cobrança. Então, ordena ao reverendo pároco que, por licença de casar, não levará mais de 4.000 réis, e de batizar 2 patacas. E pela cobrança da desobriga, os que não estiverem em fazenda, ou seja, aqueles que não estiverem trabalhando em alguma fazenda, não tiverem um trabalho certo, pagarão conforme a Constituição, que é 4 vinténs cada cabeça de casal e 2 vinténs os escravos e filhos que forem de comunhão, e 1 vintém os que não comungarem. E das fazendas, a saber, pela fábrica, essa fábrica que ele se refere é a fábrica da igreja, o local onde se produziam as velas, os encartes que nós chamamos hoje, né? Mas eram feitos, rodavam leis, contabilidades e tudo mais. Era a fábrica da igreja. E vaqueiro cobrará o boi, como é o uso e costume, e só obrigará as sobreditas licenças, fazendo-se os casamentos e batizados fora da matriz, porque fazendo-se na matriz não cobrará licenças, só sim a sua vela e oferta, né? Então ele vem fazendo essas normas, essas taxações para serem aplicadas pelo vigário e que deveriam ser anotadas nesse mesmo livro de tombo da paróquia, no sentido de irem no objetivo do qual a igreja pretendia que fosse. E o padre Pedro, durante esse século XVIII, ele levanta uma questão muito interessante para fechar essa questão das visitações aqui na freguesia de Nossa Senhora do Rosário das Russas. Ele fica perplexo, impressionado com a escrita, o saber ler e escrever, fazer contas de pessoas rurais, pessoas que nasceram aqui na freguesia, mas que num tempo onde a colônia, nesse século XVIII, era terminantemente proibida a abertura de escolas, seja pública ou particular, por ordem real, não se podia abrir escolas na colônia. No entanto, havia uma subversividade dos párocos, dos padres, dos freis, que, segundo o padre Pedro, atribui a essas ações desses sacerdotes existirem aqui na freguesia das Russas pessoas que tinham uma instrução que
as tornavam competentes para discutirem e decidirem os caminhos que gostariam de tomar aqui na nossa sociedade. Então ele faz a seguinte ressalva e coloca, abre aspas, francamente, os frades em suas granjas, quintas e fazendas continuavam não mais com a metodologia dos jesuítas, apenas, porém, com a simplicidade franciscana e carmelita a abrir escolas para a instrução dos rurícolas, que não conheciam escolas públicas, absolutamente proibidas pelos senhores do reino. Como se poderia explicar? Aí vem o questionamento dele, né, e a admiração. Como se poderia explicar, pelos livros da Irmandade do Santíssimo, tantos matutos assinando o nome até bem e ainda escrevendo acôrdãos com boa caligrafia e fazendo contabilidade sem nenhuma escolarização? Essa era a pergunta que se fazia. Então, esses padres, de certa forma, eles subverteram, foram subversivos da ordem real de manter o povo na ignorância. É tanto que a partir desse momento, onde a administração das colônias por parte da metrópole portuguesa se torna mais dura, com a administração do Marquês de Pombal, que é chamado período pombalino, foi a partir de 1755. Só que em 1761, ainda durante a sua administração, da administração pombalina, aqui na comunidade russas foi feita a eleição junto às irmandades para elegerem 2 representantes populares para que dissessem na frente do visitador e na frente, juntamente com o seu pároco, a questão dos usos e costumes que seriam adotados aqui na freguesia de Nossa Senhora do Rosário. Então, por hora, eu trago esse panorama rápido do século XVIII, com relação também a essas visitações que nos vinham e que muitas vezes eram seguidas à risca e outras vezes pela distância, pelo distanciamento, pelo isolamento da freguesia. Nós agíamos, ou nós tomávamos nossas iniciativas de acordo com a nossa realidade, sem prestar muita atenção no que vinha de fora, embora corresse muito risco. Por hoje é só e tudo de bom a todos.